gente! Que bom que novamente estamos juntos, não é verdade? Porque todo dia é dia de aprender. E hoje nós vamos voltar um pouquinho no nosso conteúdo, porque nós vamos rever, relembrar as cidades medievais. E vamos dar continuidade a esse conteúdo, porque ainda sobrou, não é? Alguns subtítulos que a gente precisa desenvolver e estudá-los, tá certo? As cidades medievais, ela vai falar primeiramente dos romanos e bárbaros. Você sabia que na palavra de Deus existe um livro com esse nome, Romanos? Pois é. Este livro de Romanos foi escrito por Paulo. Ele é o 6º livro do Novo Testamento. E esse livro foi escrito por Paulo para explicar que a salvação é oferecida por Cristo Jesus. Muito bom, leiam esse livro que é bem legal. Então vamos relembrar. Vocês lembram que nós conversamos sobre este item que está lá na página 84, as cidades medievais, que fala um pouquinho sobre os romanos e os bárbaros. E diz que por volta do século V, os romanos começaram a perder força no seu território. Tudo isso por conta da chegada do povo germânico, que ficaram conhecidos também como um povo bárbaro. E esse povo começou a lutar por território. O povo romano começou a perder seu território para o povo bárbaro. Vamos ver mais o que aconteceu? O nome bárbaro foi dado pelos romanos. Significava estrangeiro, e esse nome era dado porque eles não pertenciam ao seu território, à sua província. Então, esses povos germânicos ficaram conhecidos como bárbaros. E a capital de Roma, infelizmente, né, para esse povo romano, eles acabaram perdendo força e seu território passou a pertencer ao povo éleno, em 476 a.C. Isso tudo aconteceu no século V. E as pessoas que pertenciam aos grupos romanos, eles começaram a sair da cidade de Roma e começaram a migrar para as regiões rurais, em busca de sobrevivência. Agora, lá mais adiante, no século XII, Roma começou agora a receber pessoas vindas de diferentes lugares. E ela começou agora novamente a crescer em territórios, tá? Ela começou a novamente se erguer. Gente, as cidades medievais eram totalmente diferentes das nossas cidades que nós conhecemos hoje. Hoje, as cidades, a gente tem rodovias que podem as pessoas entrar e sair livremente na nossa cidade, né? E todas as cidades brasileiras. Mas lá no Império Romano, né, na época medieval, acontecia que essas cidades elas eram muradas, tá? E nós conhecemos elas como cidades medievais. As cidades eram muradas, um grande muro alto construído com pedras. Tá? Fechavam a cidade, todas as ilhas da cidade, para que essas cidades não sofressem saques, não sofressem roubos. E apenas construções como os castelos medievais, né? Casas de pessoas, lugares das pessoas que tinham condições de vida, tinham dinheiro, eram construídas com pedras. A maioria das casas era construída com madeira, as ruas eram desordenadas, tá? Não tinha saneamento básico. E era por isso que frequentemente aconteciam incêndios nessas casas, porque elas ficavam muito próximas uma da outra e elas eram construídas de madeira, então ficava bem mais fácil, né, algo se acontecer na casa vizinha acontecer na outra casa. E essas casas muitas vezes pegavam fogo. É complicado, né, gente? E eu vou falar um pouquinho para vocês, relembrar para vocês como eram as casas, até porque nós já estudamos esse conteúdo, não é verdade? As casas, eu tenho certeza que você vai lembrar, as casas, elas eram escuras, tá? Não tinha saneamento básico, não tinha local, os banheiros não eram banheiro como nós conhecemos hoje, eram construídos valas, né? E tinha algumas pessoas usavam baldes para depositar suas urinas e fezes. Ai, gente, que coisa ruim, né? Somente nas casas das pessoas mais ricas existia latrina. Só, gente, que a latrina era um buraco, tá? E lá nesse buraco era revestido em cima de madeira ou de material de metal, tá bom? Então era construída essa latrina. As pessoas mais ricas. Já os pobres eram baldes realmente, tá, gente? Usavam baldes para depositar suas fezes e urinas. Como eu falei para vocês, as ruas eram desordenadas. Então, tanto as casas como as ruas eram desordenadas, sem higiene, sem saneamento básico. E o que acontece quando não se tem higiene? Vem doenças. E era isso que acontecia.
A população medieval, elas não passavam de 35 a 40 anos, porque elas ficavam contagiadas, né, com doenças e acabavam morrendo. Olha, gente, coitada das mamães daquela época, viu, que estavam esperando seus filhos, pois não existia hospitais para que a mãe fosse até lá para ter o seu filho, ser acompanhada por um pediatra, por um ginecologista. Não existia, tá? Ginecologista é o médico que cuida da mulher quando ela está grávida, tá? E também da saúde da mulher, tá certo? O obstetra também é um dos profissionais que é procurado pela mulher gestante, a mulher quando está grávida, certo? O pediatra também auxilia na hora do parto, para que quando a criança nasce, ele vai olhar como a criança está. Então, são uma equipe de médica muito grande que acompanha a mulher durante o parto, tá certo? E o que acontecia com as mulheres do tempo medieval? Elas não tinham esse acompanhamento, não existiam hospitais, e elas tinham seus filhos em casa, com a ajuda de parteiras, que eram mulheres que ajudavam na hora do parto. Essas mulheres não tinham especialização médica, elas não eram médicas, eram apenas pessoas voluntárias que ajudavam as mulheres na hora de ter seu bebê. Muitos bebês acabavam morrendo na hora do parto, quando o parto era muito difícil, as crianças não sobreviviam. E quando elas nasciam, muitas vezes elas não completavam nem 2 anos de vida, nem 1 ano de vida, nem alguns meses de vida, porque elas acabavam sendo infectadas por doenças, porque não existiam vacinas. Vocês sabiam que quando uma criança nasce, ela precisa ser vacinada de várias doenças, contra várias doenças? Pois é. As crianças de um período medieval, elas não tinham essa assistência médica e infelizmente chegava a óbito. O conhecimento científico não era para todos, tá bom? O funcionamento do corpo não era para todo mundo. Pois é, esse conhecimento científico ele era limitado. E as pessoas idosas também sofriam, os mais velhos, né, os vovôs e as vovós sofriam. Por quê? Porque eles não eram cuidados por pessoas especialistas, tá, no assunto, por médicos. Eles eram cuidados por freiras. As freiras davam assistência às pessoas idosas, que também acabavam morrendo, porque toda a medicação, tá, que as freiras ofereciam a esse idoso, a essas pessoas, era a base de ervas, eram remédios naturais. Apesar de que o remédio natural ele é muito bom, é muito rico e ele traz cura. Mas nós também precisamos de medicamentos, né, manipulados, de orientações médicas. Infelizmente, naquele tempo medieval, não existia esse tipo de serviço. As pessoas também acreditavam que morriam, ficavam doentes, porque eram castigos divinos e atribuíam toda a doença, tá? E todas as mortes como se fossem pecados que as pessoas tinham em suas vidas e por isso não se curavam e até morriam. A igreja cristã da época, ela proibia dessecar cadáver, ou seja, abrir o corpo humano para estudo. Então, as pessoas que faziam isso eram tidas como bruxos, tá bom? Somente lá no século XVI, esses estudos foram permitidos. E Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a estudar a anatomia humana. Olha, gente, o comércio foi fundamental para que essas cidades medievais crescessem, tá bom? E esse comércio, eles começaram a acontecer no centro, né? O centro era o ponto de encontro de camponeses e de vendedores locais. E os habitantes locais iam para essas feiras comprar seus utensílios. E vendia-se de tudo, todo produto que hoje nós temos na feira, não é? Quase igualmente existia. Até porque hoje nós temos uma universidade enorme, temos várias tecnologias também, né, gente? Então, só para você imaginar a questão de uma feira. Imagina uma feira hoje. Pronto. Era a feira do tempo medieval, daquela maneira, onde as pessoas compravam e vendiam. E como por volta do século XII, eles começaram, as cidades medievais começaram a investir na questão de mercadorias vindo de diferentes lugares, então houve um auge muito grande em algumas mercadorias, como pimenta. Vou ler aqui um pouquinho para vocês, está lá na página 87, você pode acompanhar a leitura. Tem lá, no mar Mediterrâneo, né, quando eles cruzavam, os comerciantes cruzavam o mar Mediterrâneo, eles faziam negócios com Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, lá na Turquia.
Então eles traziam pimentas, canelas, açafrão, gengibre, enxofre, mirra, incenso, veludo, brocados de ouro, corantes perfumados, joias do mundo islâmico. Então esses produtos, né, eles tiveram bastante aceitação pelas pessoas na época do período medieval. E começou a evoluir o comércio dessas cidades. E então, meus amores, deu para vocês relembrar esse conteúdo? Eu espero que sim. Porque daqui a pouco nós iremos falar um pouquinho sobre o câmbio, sobre a forma de pagamento que as pessoas que viveram no tempo medieval, né, nas cidades medievais, eles faziam. Como será que surgiu a moeda? Nós vamos ver agora, na próxima parte da nossa aula, tá certo?